Hoje nós queremos aproveitar esse espaço para fazer um alerta. Cuidado com as dietas que prometem milagres. Estão sempre surgindo aí fórmulas mágicas diferentes para reduzir peso e medidas, tirar a fome, acelerar o metabolismo e logo viram moda. Agora, por exemplo, as dietas associadas ao hormônio da gravidez, que não são exatamente uma novidade, estão em alta. Prometem a perda de até meio quilo por dia, associando injeções de beta-HCG, um hormônio liberado durante a gestação, com uma dieta restritiva de apenas 500 calorias, mas que podem causar embolia e matar. Para falar sobre o assunto, está conosco a médica endocrinologista Graciele Tombini. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal do Almoço, Graciele. Boa tarde, Cristina. Obrigada. Bom, explica pra gente o que é esse HCG. Na verdade, ele é um hormônio que nós, mulheres, produzimos durante a gestação. Exatamente. O HCG é aquele hormônio que quando a mulher fica sabendo que está grávida, ela vai no laboratório usar o beta-HCG, esse hormônio, né? É um hormônio produzido, então, na gestação e a finalidade dele como uso médico, eu digo não a produção na gestação, seria para o tratamento de infertilidade. Mulheres com infertilidade fazem uso do HCG. Que aumentaria a ovulação. Que aumentaria a ovulação. Ele dá um estímulo ovariano, aumentando a ovulação. Bom, mas agora ele está sendo usado aí, quer dizer, já vinha sendo usado no passado, mas está voltando a ser usado para emagrecimento. Por que ele ajudaria no emagrecimento? Então, o uso do beta-HCG, ele vem de 1954, ele foi iniciado estudos por um britânico. Não tem comprovação científica nenhuma de que ele ajuda no emagrecimento, porque assim, todos os estudos foram feitos com dietas de mais ou menos 500 calorias. Um grupo de pacientes recebia o placebo, que é uma injeção de um líquido que não é medicamento, e o outro grupo receberia beta-HCG. Não houve diferença nenhuma de emagrecimento entre os grupos, ou seja, o que funciona é uma dieta hipocalórica. E esses estudos, eles foram reproduzidos e nenhum mostrou. Então, ele não tem um mecanismo de ação de que ele faria emagrecer, exceto em alguns casos da náusea e vômito, que seria o mesmo efeito produzido na gestação. Mas não tem comprovação de que esse método funciona. Bom, os médicos que, inclusive, vendem isso muitas vezes nas próprias clínicas, e que nem é permitido aqui no Brasil, dizem, né, é que isso aí tiraria aqueles efeitos colaterais de uma dieta tão restritiva e tão hipocalórica como uma dieta de 500 calorias. Ou seja, a dor de cabeça, a irritabilidade, a fraqueza mesmo que uma dieta proporciona. Não tem comprovação científica disso. Então, são dois absurdos aí. A dieta de 500 calorias, que é um absurdo, e o outro, assim, a aplicação de um medicamento no consultório médico, porque, assim, inclusive existem relatos de outros estados de que os médicos estariam aplicando outras substâncias que não o beta-HCG, inclusive. Olha só, que perigo. Você nem sabe o que está... Nem sabe o que está aplicando. Inclusive, essa dieta também é vendida pela internet. Sim, e os medicamentos também são vendidos pela internet. Bom, o que seria normal? Uma dieta de quantas calorias por dia? Bom, depende do metabolismo de cada paciente. A gente tem como fazer um cálculo no consultório ou até por um exame que é a bioimpedância que calcula o metabolismo. Em média, se o paciente se exercita 3 vezes por semana, a gente deixa o número de calorias do metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É cerca de 70% do gasto diário do paciente. Uma média de metabolismo basal de mulheres, assim, 1.300, 1.400 calorias. Eu diria que uma dieta até 1.200 calorias estaria de bom tamanho. Metade? Menos da metade disso, essa dieta promete? Menos da metade, é um absurdo. Bom, e a perda seria que se essa dieta aí faz você perder meio quilo por dia, uma dieta normal, você deveria perder quanto? Meio quilo a 1 por semana. 1 quilo por semana também está dentro de uma margem adequada para emagrecer. Então, daria uns 4 quilos por mês. E mais do que isso, você acaba perdendo, é músculo, é líquido? O que tem em comum de todas as dietas radicais, assim, ó, até tem uma que eu achei muito engraçada agora, que está na moda, a dieta paleolítica, da época da pedra, de comer carne, que é um outro absurdo. A dieta do Dukan, a dieta de Beverly Hills. Todas essas dietas radicais, elas têm uma coisa em comum. A primeira coisa que tu vais perder é massa muscular, e isso vai fazer com que o teu metabolismo diminua muito, e logo em seguida a pessoa vai ganhar peso. Então, a tendência é que esses pacientes ganhem mais peso do que eles tinham anteriormente à dieta. Isso é o comum, porque o metabolismo diminui muito. E a outra coisa interessante, assim, para deixar claro, pacientes obesos que têm essas dietas, fazem radicais e têm efeito sanfona, têm mais risco de doença crônica do que se ele permanecer obeso. Então, é uma coisa importante deixar claro também. E essa dieta aí, a base dessa injeção de HCG, na verdade, quais são os principais efeitos colaterais? Assim, se fala muito em problemas cardíacos, né? Inclusive, a Fundação a FDA tem aí algumas denúncias de problemas já que ocorreram. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que lembrar que
que aquela secretária de políticas para as mulheres, há uma semana vinha fazendo esse tratamento quando teve aquela morte súbita, que não existe nada comprovado ainda que tenha sido por causa da dieta, mas há uma suspeita porque parece que não foi um ataque cardíaco normal que mostrou a perícia, né? Enfim, que efeitos colaterais tem? Por que levaria a uma embolia e até mesmo a morte um paciente? Então, os principais efeitos colaterais, porque assim, a morte seria já um efeito colateral extremo, assim, mas os principais são aumento de cistos ovarianos, porque assim, tu imagina que a dose usada para infertilidade é uma injeção, duas, e nessa dieta eles usam uma injeção diária por mais de 30 dias. Inclusive homens tomam, né? Inclusive homens. Então, como ele aumenta a produção de testosterona tanto em homens quanto em mulheres, as mulheres podem ter virilização, ou seja, alteração da voz, aumento de pelos, aumento clitoriano, então isso pode acontecer. Cistos ovarianos, homens podem ter ginecomastia, que é aumento da glândula mamária. E a questão cardíaca, não se sabe bem porquê, se é pela produção de testosterona, porque um aumento de testosterona, ele vai fazer uma redução redução do HDL colesterol, e isso poderia levar a placas de gordura e levar até um infarto e embolia. Que absurdo, né? Mas as pessoas, às vezes, mesmo sabendo de tudo isso, acabam se arriscando. Não precisa, né? Não precisa. Graciele, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.